Olá, você que está conosco, é o Projeto Eureka, pela TV Paulo Freire. Esses encontros agradabilíssimos, observando as mais variadas disciplinas. Hoje, agora, daqui a pouquinho, é a hora e a vez do professor Matheus e a boa química. A notícia que abre o nosso programa de hoje tem relação direta com você, estudante, que, é claro, tentará a rede pública de ensino, mas talvez por vários motivos não consiga ingressar neste momento em uma universidade federal, uma universidade estadual. O que fazer, então, se não tenho recursos para pagar uma instituição particular? Olha, muitas instituições abrem créditos delas próprias. Citemos aqui, por exemplo, a PUC-Paraná, que assim o faz através de um financiamento próprio, uma bolsa de estudos parcial ou total. Independentemente disso, há, é claro, o financiamento estudantil do governo federal. E a notícia boa, neste final de ano, neste último trimestre, fica por conta exatamente da aprovação do projeto que altera o FIES, a regra do FIES, inclusive trazendo a novidade de 100% do financiamento estudantil para você que estiver matriculado na rede superior de ensino particular, 100%. É claro, há uma série de exigências a serem cumpridas, que vão desde a questão da renda até o acordo com a instituição de ensino superior, se assim ela fizer, se ela aderir ao financiamento estudantil. O projeto está devidamente aprovado no Senado e, é claro, é uma proposta bastante relevante para ampliar a possibilidade de acesso ao ensino superior. É a famosa ideia da democratização, mas não é só a famosa ideia, agora é a prática do financiamento e é a prática da democratização do ensino superior. Então, vale a pena. O detalhe também é você se informar, não só escrevendo para o Senado, e é fácil, né? É o senado@gov.br. Muito fácil você entrar em contato com o Senado Federal. Boa aqui. Olá, pessoal. Vamos então dar sequência ao nosso estudo dos fatores que podem alterar a velocidade de uma reação. Só que para a gente entender direitinho, vamos retomar o que concluímos na nossa aula anterior. Nós vimos que uma das maneiras de eu alterar a velocidade de uma reação é criar condições para alterar o número de colisões. Se eu aumento o número de colisões, eu aumento a quantidade que reage, aumento a quantidade produzida naquele tempo, o que determina uma velocidade maior para a reação. Lá nós estudamos a concentração dos reagentes, que vale a pena a gente retomar. Então vamos acompanhar aí na tela, sempre com o nosso exemplo, H2 mais I2 produzindo os 2 do HI. Inicialmente pegamos aí o recipiente, colocamos uma certa quantidade de H2 e 2. E com essas concentrações, eu tenho um certo número de colisões e a partir daí uma velocidade. Agora, se eu aumento a concentração do H2 e 2, ou seja, colocamos dentro desse sistema mais hidrogênio, colocamos dentro desse sistema mais iodo. Agora, eu tenho mais moléculas dentro do sistema. Se eu tenho mais moléculas, mais colisões entre elas. E se eu estou aumentando o número de colisões, a consequência direta é uma velocidade maior para a reação. Aí nós escrevemos que o aumento da concentração dos reagentes aumenta o número de colisões e, com isso, um aumento na velocidade da reação. Um segundo fator que nós vamos estudar, o primeiro de hoje, é a pressão. Só que quando se fala em pressão aqui dentro da química, nós ficamos limitados apenas ao estado gasoso. Quando eu só tenho sólido, sólido e líquido, ou líquido, quer dizer, quando não houver gás, se eu mudo a pressão, eu vou trazer alterações para o sistema com certeza. Só que são alterações muito pequenas, são alterações irrelevantes. E então nós só levamos em conta aonde essas mudanças são significativas. E em relação à pressão, é quando pelo menos um dos reagentes estiver no estado gasoso. Veja que eu não disse que todos os reagentes têm que ser gases. Eu estou dizendo que pelo menos um dos reagentes tem que estar no estado gasoso. E aí nós vamos ter que fazer essa análise. Acompanhem na tela. Para estudar aí um gás, a gente sempre recorre a esses recipientes que apresentam êmbolo, que é essa parte móvel da seringa de injeção. Então, inicialmente, nós temos aí esse sistema e com isso um estado de agitação e por conta disso um certo número de colisões e uma dada velocidade. Agora, se eu vou abaixando esse êmbolo, conforme eu vou abaixando o êmbolo, nós estamos aumentando a pressão sobre o sistema.
Mas observe aí direitinho que, em contrapartida, nós temos uma diminuição no volume, né? Quer dizer, nós temos essas moléculas de gás mais próximas uma das outras. Então, conforme eu vou aumentando a pressão, nós estamos diminuindo o volume, quer dizer, aproximando mais essas moléculas, o que nos garante uma probabilidade maior nas colisões. Ou seja, aumentando a pressão quando houver pelo menos um gás, eu estou aumentando o número de colisões e, por conta disso, uma velocidade maior para a reação. Continue acompanhando esse esquema que está aí na tela. Nós poderíamos chegar à mesma conclusão partindo por um outro caminho. Veja só, a concentração, que é o que interessa, que é a mol por litro, é o número de mols que eu tenho desse gás pelo volume desse sistema em litros. Conforme nós estamos aumentando a pressão, o volume não está diminuindo. E você veja que não há nenhum indicativo de que nós estaríamos colocando ou retirando o gás de dentro desse sistema. Quer dizer, a quantidade de gás permaneceu. Ora, eu estou mantendo o numerador e diminuindo o denominador. O que acontece com o resultado dessa conta? Aumenta. Ou seja, quando eu aumento a pressão, em consequência eu tenho uma diminuição no volume, o que me traz um aumento na concentração. É só você observar no esquema. Nós temos aí a mesma quantidade de moléculas, mas mais próximas, mais concentradas. E se eu estou aumentando a concentração, nós retornamos ao primeiro fator. Então eu posso dizer que quando pelo menos um dos reagentes estiver no estado gasoso, um aumento na pressão aumenta a concentração desse reagente gasoso, garantindo mais colisões, o que determina uma velocidade maior para a reação. Um terceiro fator que nós temos que estudar é a temperatura. Aqui dentro da química, para cada temperatura, nós temos uma história diferente. E com relação à temperatura, nós temos que começar aqui dando uma ideia que é para a temperatura não nos enganar. Porque às vezes a gente fala assim, a temperatura acho que não mudou muito, então as alterações que ela trouxe não foram tão grandes assim. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos pensar no nosso corpo. A nossa temperatura interna é igual e constante a 36,5 graus Celsius. Aí você pega uma infecçãozinha boba, pega lá uma gripe forte. Você vai ter aí a sua temperatura chegando, por exemplo, a 38 graus Celsius. Aí você já está com febre. E com 38 graus, você mal consegue levantar da cama, não é mesmo? E olha só, de 36,5 para 38 graus, houve um aumento de apenas 1,5 grauzinho na temperatura interna do seu organismo, que já foi o suficiente para te derrubar. Será que você aguentaria uma temperatura interna de 42 graus? Não, aí você morre, né? Porque aí já começam a destruir um monte de células, principalmente células cerebrais. Fala, mas tem 42 graus, é uma temperatura muito alta. Alta para quem parte do zero. Você que já tem 36,5, para chegar a 42 graus Celsius, precisa ter um aumento de apenas 5,5 grauzinhos na temperatura interna do seu organismo. Observe, um aumento de apenas 5,5 grauzinhos na temperatura interna do seu organismo já é o suficiente para acabar com ele. Então, quando se fala em temperatura, mesmo que as alterações sejam pequenas, as mudanças ocasionadas por conta disso, na maior parte das vezes, são mudanças muito significativas. Aí dá para a gente entender quando a gente ouve aí uma reportagem a respeito do aquecimento global, né? Um problema mundial, muitas pessoas preocupadas com isso, surgem vários números e um dos números que aparece é esse, olha, se não diminuir esse aquecimento global, nos próximos 10 anos, a temperatura média da Terra vai aumentar em 1,5 graus. Antes do exemplo que nós demos. A hora que você viu uma reportagem dessa, fala, em 10 anos, a temperatura vai aumentar em 1,5 grauzinho. Isso não é nada. Quer dizer, quando se fala em temperatura, um aumento de 1,5 graus é um aumento muito significativo. Por isso, todos esses alardes com relação ao aquecimento global. Mas como a temperatura pode influenciar na velocidade da reação? Acompanhe aí na tela mais uma vez esse esquema. Temos aí dentro desse sistema, todas essas moléculas estão se movimentando, estão se agitando, e é em função desse estado de agitação que vão acontecendo as colisões. Se eu aumento a temperatura, o que acontece com o estado de agitação dessas moléculas? Vai aumentar. E se dentro desse sistema elas se agitam mais, elas vão se colidir mais ou vão se colidir menos? Vão se colidir muito mais. Ou seja,
Aumentando a temperatura, eu aumento o estado de agitação das moléculas, que a gente pode dizer que há um aumento na energia cinética média dessas moléculas. E por isso, essas moléculas vão se colidir mais. E se eu estou aumentando o número de colisões, a consequência direta é um aumento na velocidade da reação. Voltando à pressão. Quando nós falamos em pressão, nós colocamos aí uma condição, né? Pelo menos um dos reagentes tem que estar no estado gasoso. Agora eu falei na temperatura e nós não colocamos nenhuma condição. Quer dizer, o que nós acabamos de concluir é que o aumento da temperatura aumenta a velocidade de qualquer reação química. Se você já estudou a termoquímica, aqui surgem algumas dúvidas. Falando, não, mas é que tem reação endotérmica, tem reação exotérmica. As reações endotérmicas são as reações que absorvem calor. As reações exotérmicas são as reações que liberam calor. Só que todas as reações químicas, para ocorrer, têm que absorver uma certa quantidade de calor para alcançar o que nós chamamos de complexo ativado, que é um assunto que nós vamos ter aí na nossa próxima aula. Então, quando se fala em reação química, ela tem que absorver uma certa quantidade de energia. E quanto maior for essa quantidade de energia que eu dou naquela unidade de tempo, quer dizer, quanto maior for a temperatura, maior a velocidade da reação, independente de ser uma reação endo ou então uma reação exotérmica. Quando se fala em temperatura, nós temos aí vários exemplos que fazem parte aí do seu cotidiano, que é por onde nós vamos começar o próximo bloco.